Boa noite. Todo mundo me escuta bem? Amém. Obrigado. Eu quero agradecer a Deus pelo. Vai ter um tempo com as crianças, né? A tia Tamires está chamando você. Vamos orar por elas. Chamá-las aqui na frente. Qual é a idade? De 2 até 10 anos. Pode chegar aqui. Vai vir mais? Estão vindo, né? Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Senhor, por tua graça ser derramada em nossas vidas, conhecermos o Senhor, teu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós. Obrigado também pela oportunidade agora de termos um ensino também para as crianças, e elas possam entender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, elas possam, então, à medida que escutam a palavra, elas também possam ter fé em Jesus Cristo e viver uma vida inteiramente para Ele. Abençoa as professoras, abençoa também o nosso tempo aqui. Sejamos abençoados por Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Amém. Até que Ele venha, é um tema bem abrangente, né? Até que Ele venha, o que poderíamos falar, pregar, ensinar a respeito deste tema? Qual é a marca, né? Qual deveria ser a marca, a visão, o propósito, a missão da igreja até que o Senhor venha? Já há quase 2000 anos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, com o advento do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, ela iniciou então com um propósito que veio não dela, mas veio do próprio Cristo, a qual de onde ela se originou. O pastor João aqui, como ele bem citou Jesus Cristo quando ele diz: eu edificarei a minha igreja. A minha morte, aquilo que ele fez na cruz, propicia, dá a possibilidade de termos, então, o advento, o nascimento daquilo que nós chamamos hoje de igreja. Quando eu pensava sobre falar aqui na nossa conferência essa também que é quase uma conferência de aniversário missionária, né? É as duas em uma só. Eu pensei, né, como nós podemos celebrar e ao mesmo tempo que nós celebramos, nós podemos então lembrar do nosso propósito aqui. O propósito de toda igreja, seja uma igreja que está iniciando, uma igreja que está nascendo, uma igreja que está crescendo em sua adolescência, aquelas que já estão mais velhas e aquelas que já estão gerando outras igrejas, até que ele venha, qual seria então o nosso propósito, o nosso direcionamento? O texto é um pouco não tão usual para este propósito, mas eu queria convidar você a abrir em 1 Coríntios capítulo 11. A carta de Paulo aos Coríntios, ela tem um propósito, né, de ajudar os coríntios a realmente ajustar seus pensamentos, os seus propósitos. A primeira parte da carta é respondendo perguntas e direcionando a igreja a problemas. A igreja de Corinto estava passando por vários problemas e Paulo, então, quer direcionar essa igreja a voltar para o caminho da maturidade, voltar, então, para a sensatez da palavra, voltar, então, para aquilo que Deus os chamou para eles fazerem até que ele venha. E é exatamente no momento de celebração onde havia uma grande confusão dentro da igreja. 1 Coríntios capítulo 11 é o texto, né, que nós lemos muitas vezes para falar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor era tida lá como uma grande festa, uma grande celebração. E através dessa celebração, então, eles
eles lembravam da morte do Senhor Jesus Cristo, mas estava acontecendo algo estranho. Eles não estavam fazendo da maneira que deveria ser feito. É isso que vai falar dos versículos 17 até o versículo 22 do capítulo 11. É Paulo apontando para eles que eles não estão se reunindo para o melhor, mas para o pior, de modo que tinha algumas pessoas até ficando embriagadas no momento da ceia. Em vez de então de ter uma celebração com uma missão, com um propósito que Deus queria para a unidade, para a comunhão, para o partir do pão, eles se juntavam para os seus próprios interesses, para os seus próprios desejos, para o extravasar da sua carnalidade até dentro da própria igreja. E é pensando aqui nesse contexto que eu quero tentar lembrar com vocês essa missão, essa visão que Paulo ele centraliza em Senhor Jesus Cristo, para a gente continue aqui, seja aqui nessa igreja, seja em igrejas que estão em processo de crescimento, seja nas igrejas que estão produzindo, plantando novas igrejas, até que ele venha, não vai mudar a nossa missão e o nosso propósito. Eu quero ler com vocês, então, e à medida que ler, explicar algumas verdades para nós, alguns princípios que a gente possa viver e aplicar em nossa vida, em nossas igrejas. Indo agora a partir do versículo 23, acompanha aí comigo. Só colocar aqui alguma coisa para segurar aqui, que o vento é bom, mas ao mesmo tempo ele atrapalha, né? Vamos lá. A partir do versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Versículo 23, então, ele já inicia dando para nós a missão. A missão, ela não é nova, a missão, ela não precisa ser reformulada, a missão, ela continua de um para o outro. Olha, o que eu recebi, eu compartilhei para vocês. Anunciar a morte do Senhor é a missão da igreja. Seja uma igreja pequena, seja uma igreja grande, seja uma igreja nova, seja uma igreja velha. Paulo ele diz que a gente precisa ter isso em nossa mente. O pastor falou também aqui, e às vezes a gente se perde, ensinando até agora em evangelismo e discipulado, às vezes a gente se perde em metodologias, em ações que nós devemos fazer. É porque não estamos fazendo esse tipo de ação. É porque não estamos usando os materiais corretos. A grande questão de iniciar e continuar fazendo o que Deus quer é continuar aquilo que eu recebi. Eu quero continuar passando, entregando. Entregando o quê? Entregando, lembrando que a ceia, a vida da igreja, ela repousa em proclamar Cristo morto e ressuscitado. É lembrar as pessoas ao nosso redor que Cristo morreu. Mas é mais do que isso, pessoal. A gente tem discutido lá novamente, estamos esse semestre falando sobre evangelismo e discipulado lá no Cibima. E falar que Cristo morreu é algo extremamente importante. Mas você não compartilhar com a pessoa por que Cristo morreu é deixar a pessoa em um vácuo de conhecimento extremamente ruim. Pessoas elas precisam identificar em suas vidas a necessidade, elas estão em conflito, em luta contra Deus. Aqui é uma celebração, é um memorial da morte do Senhor Jesus Cristo, porque é um memorial de alegria, é uma celebração. Nós estávamos em luta, em guerra contra Deus. Em Romanos capítulo 5, ele vai falar: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Se temos paz em Cristo, é porque antes nós estávamos em guerra, em conflito com o Senhor. Então a ceia é uma celebração de memória de que agora fomos reconciliados com Deus.
Se antes nós não éramos reconciliados, agora em Cristo somos reconciliados. Mas é muito mais do que isso, é lembrar que para essa reconciliação acontecer, alguém, o justo, teve que morrer. O justo morrer pelo injusto. Jesus, o Deus, ele sendo santo, ele morreu por nós, pecadores. Mas eu preciso então mostrar para as pessoas essa realidade, lembrá-las que a morte de Jesus Cristo é porque nós, pecadores, não temos como ter acesso senão através de Jesus Cristo. A ceia e esse início aqui desse texto é realmente celebração. Às vezes tem o aspecto, né, de meditação, a gente vai falar mais na frente aqui, é o terceiro princípio, a terceira verdade, que a ceia nos faz pensar até que ele venha, no que nós devemos estar fazendo como corpo de Cristo, mas a priori o início dela é alegria, é celebração. Aquele que está morto agora vive, aquele que estava em guerra agora foi reconciliado, aquele que era inimigo agora passa a ser amigo. Mas boas notícias só vêm com a explicação das más notícias. O mundo, Maranguape, este bairro precisa saber que eles estão em guerra contra Deus. Eles não estão em guerra só entre eles, entre as facções. Eles não estão em guerras entre eles na família. Eles estão em guerra contra aquele que pode levá-los ao céu ou ao inferno. Essa é a grande realidade para eles, que eles precisam lembrar. Essa é a grande realidade porque, mais ainda, é necessário se pregar aqui ou em qualquer lugar de Fortaleza, no nosso Brasil, onde está sendo dominado por muitos desafios diante da criminalidade. Queremos pregar Cristo como esperança, porque Ele é o que ressuscitou. O início, então, da igreja, até que ele venha, é relembrar. Eu recebi do Senhor, eu vou entregar. Eu recebi a mensagem, eu recebi essa mensagem, Cristo me alcançou pela graça, então essa mensagem, ela deve ser passada, então, para outros. É uma mensagem de alegria. Deveria ser para você uma mensagem de alegria. Eu acho que você já passou por situações difíceis, né, com algum tipo de relacionamento seu. Seja seu irmão, seja um primo, seja pai, seja mãe, algum tipo de relacionamento que você brigou, teve uma briga muito grande com aquela pessoa. E quando houve, então, a reconciliação, você ficou animado. E isso trouxe bastante alegria para você. Eu fico impressionado como muitas vezes nós não temos essa alegria de passar para o mundo que nós somos amigos de Deus e que eles podem também ser amigos do nosso Senhor também. Ainda pensando nessa mensagem que deve ser declarada, aqui no início, os versículos 24 até o versículo 25, diz assim, né? Já iniciei lendo o 24, vou ler novamente. Diz assim: tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é cálice, é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que eu beberem em memória de mim. Se eu tenho uma missão de proclamar Cristo, de anunciar Cristo, dentro dessa missão, então, eu encontro a centralidade do conteúdo, a centralidade da essência do que eu tenho que ensinar, que é Jesus Cristo. O texto está falando que Jesus Cristo, então, é o conteúdo da ceia. Seu corpo partido nos lembra, então, o seu sofrimento. O pão que se parte, lembra-se então o corpo então que foi entregue para os nossos pecados. Seu sangue derramado, aquele cálice então que nós carregamos, lembramos seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Sua morte, uma morte substitutiva, uma aliança agora que é inaugurada pelo seu sangue.
o início, o meio, o conteúdo da nossa pregação é Jesus Cristo. É a Ele que nós temos que pregar, é a Ele que nós precisamos ensinar as pessoas que elas tanto precisam. Elas precisam do Senhor, Jesus Cristo. Eu gosto de pensar também aqui, não só observando agora a proclamação, mas como a gente poderia ver Cristo como um modelo para nós, como igreja missionária. Quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vemos seu exemplo de humildade, se fôssemos em Filipenses capítulo 2, ele deixando sua glória celestial, ele se encarna para viver entre nós. Ele também precisou, né? Hebreus vai falar isso, capítulo 5, aprender, né? E isso é extremamente complexo quando nós entendemos Deus homem, o Senhor Jesus Cristo, ele se encarnando e ele precisando, como homem, aprender a falar, aprender a palavra do próprio Deus, o exemplo de humildade, de andar em determinados bairros, em ir para determinadas cidades, e o exemplo, de, às vezes, de ter que aprender certas palavras, aprender os contextos de cada lugar. Quando a gente esteve lá em Maceió, a gente teve que aprender alguns vocabulários novos. Alguns eram mais simples, né? Porque eram questões mesmo de comida, né? Você chegava lá e aí você tinha que pedir um chambaril. Quem sabe o que é chambaril? Hã? Mão de vaca. Alguém acertou. Né? Aí eu pedi mão de vaca, o pessoal não sabia o que era lá não. Né? Tem que pedir flau, né? Flau. Vocês sabem o que é flau? É din-din. É porque você pedir din-din lá, eles vão pensar que é dinheiro. Aí tá pedindo esmola. E então você tinha que aprender. Essas são palavras mais simples, né? E outras mais complicadas, se você quiser saber, eu falo depois, porque está sendo gravado, né? Como falar que o menino não pode levar peia lá. Não pode, não. Lá é uma palavra imoral, falar peia, né? Então, então são questões que são sensibilidades, eu estou dando umas sensibilidades aqui, coisas bem simples, mas é o que a gente precisa fazer quando a gente vai para um determinado contexto, um contexto diferente. Jesus Cristo fez a mesma coisa. Ele teve que aprender a cultura do povo a qual ele ia servir, o povo judeu, movido por compaixão. E é muito legal iniciar trabalhos assim, irmãos, porque mostra de novo o Jesus Cristo em nós. Eu sei que a gente não está saindo de um palácio, né? Lá para como Jesus Cristo saiu, né? Das regiões celestiais para se encarnar, mas o exemplo é o mesmo. Às vezes é tão difícil você encontrar famílias que querem sair do conforto da sua igreja, uma igreja que está estabelecida, uma igreja que já tem lá as salinhas, né, de EBD, que já tem uma estrutura, né, que quando chove ninguém tem que correr, né, então é tão bom estar no lugar assim, e é tão difícil, né, você ter pessoas que se doem como Jesus Cristo se doou, e ter esse amor de sair do conforto para poder abrir uma nova frente de trabalho. Isso é Jesus Cristo. Isso é seguir o exemplo de Jesus Cristo. Isso é seguir o modelo que ele nos deixou. E a ceia também pode nos lembrar disso, né? Desse sacrifício de Jesus Cristo. Então, quando você que está se dispondo a abrir novos trabalhos, seja perto da sua igreja, seja longe dela, né? E sair do conforto, né? Para ir para um lugar onde tem poucas pessoas. Lembre, você está exemplificando Cristo. Nem sempre é fácil. Eu sei, também já tive momentos difíceis, seja aqui na congregação, em uma congregação na época que a gente liderava o Parque Santa Rosa, lá em Maceió. Às vezes a gente pensa que vai ser
vai aparecer muitas pessoas, mas o que Jesus Cristo quer de nós é que nós sejamos fiéis. É fiéis, é fidelidade a Ele. A gente faz para Ele. Vindo uma, vindo duas, vindo 10 pessoas, vindo 100 pessoas, nós estamos fazendo para Ele, porque Ele pede e Ele já deixou o exemplo por nós, para nós. Lembra, multidões seguiram Jesus Cristo. Milhões de pessoas ou milhares de pessoas o seguiram. Mas no início de sua igreja, Atos vai dizer que só tinham 120 pessoas. 120 pessoas é um bom número, né? Eu acho que sim, mas pela quantidade de pessoas que Jesus Cristo impactou, pela quantidade de pessoas que Jesus alimentou, 120 é um número muito pequeno. Mas o que Jesus Cristo está ensinando novamente é que nós precisamos ser fiéis. Fiéis à palavra. Fiéis à palavra dele. E é a palavra dele que transforma, é a palavra dele que muda vidas, é a palavra dele que vai fazer nascer uma igreja e crescer uma igreja aqui neste bairro. Amém? Vamos continuar confiando na palavra do nosso Senhor, porque ele deixou o modelo e ele deixou também para nós o que precisamos ensinar e o que precisamos apontar até que ele venha, Jesus Cristo. No versículo 26 aponta exatamente o tema da nossa conferência. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, na perspectiva bíblica e na mente de Paulo, né, permanecer fazendo algo, aqui neste momento, a ceia, faz parte então de ser igreja, faz parte então de continuar fazendo o que Jesus Cristo pediu para nós fazermos. Eu não gosto da palavra muito ordenança, certo? Nas duas ordenanças, né, que a gente fala, né? Porque Jesus Cristo ordena tanta coisa e a gente parece que só são duas coisas, né? Que é o fazer discípulos, o batismo e a ceia, né? As duas ordenanças, batismo e a ceia. E fazer discípulos. E congregar. E não tem não essas outras ordenanças, só são essas duas. Eu não gosto muito dessa palavra ordenança, mas é uma questão mais de semântica, né? De significado. Eu gosto mais de pensar que Jesus Cristo deixou para a gente memoriais de entrada, memoriais de permanência, e nesses memoriais a gente pode encontrar uma missão, já falamos aqui, a missão vai nos lembrar constantemente, precisamos pregar Jesus Cristo, precisamos anunciar Jesus Cristo, e quando é que a gente vai parar aí de fazer isso? Quando ele vier. Até que ele venha, vamos continuar fazendo isso, é missão da igreja. Existe um prazo estabelecido. Até quando a gente precisa fazer evangelismo? Até quando o irmão vai já chamar a gente para fazer evangelismo no sábado ou em outro dia? Até que ele venha. Enquanto Jesus Cristo não vier estabelecer o seu reino, ou enquanto nós estivermos no estado eterno, haverá necessidade de pregar, haverá necessidade de cear, haverá a necessidade, então, de proclamar Jesus Cristo. E isso é a missão da igreja. Isso é missão sua e minha, até que ele venha. É um prazo estabelecido para a igreja. Não é opcional. É algo direcional para mim, para você. E a ceia do Senhor, se isso não significava para você, deixe isso claro na sua mente. Cada vez que você toma ceia, você toma algo de celebração, mas de também lembrança. Preciso pregar Jesus até que ele venha para as pessoas. Pessoas estão ali do meu lado. Vizinhos estão ali do meu lado. Parentes estão ali, ceia após ceia, e você não está pregando para eles.
você deve anunciar até que ele venha. Quantos povos ainda precisam ouvir antes que se cumpra até que? Estima-se que existem cerca de 3.000 povos ainda não alcançados. Esses 3.000 povos representam mais de 2 bilhões de pessoas. E lembra, esses 3.000 povos que eu falo é que não escutaram nada do Evangelho. Não estou falando de países que precisam de ajuda, né, missionária. Angola precisa, Moçambique precisa, Guiné-Bissau precisa para poder fortalecer a igreja do Senhor. Cabo Verde precisa, né? Esses lugares, Portugal. Eu estou falando de lugares que povos que nunca escutaram a respeito de Jesus Cristo. São mais de 3.000 povos. Mais de 2 bilhões de pessoas precisam ainda escutar a respeito. E aí, ceia após ceia, eu quero deixar isso na sua mente. Se existe alguma coisa que eu quero que você lembre, é toda vida que você escutar, até que ele venha, precisamos anunciar a morte do Senhor. Vocês anunciam a morte do Senhor. Não por anunciar, né? A gente pode botar um filme, né? Tem lá filme adoidado, né? De agora, tem um filme do Mel Gibson, né? Que é o que depois desse filme ninguém mais se atreveu a fazer outro, né? Porque fica difícil de superar. E aí então, aí é o filme. Ah, não, mas não é só isso. É explicar que ele é a esperança de vida para aqueles que estão perdidos. Só ele é a esperança de vida até que ele venha a esperança. Depois que ele vier, pensando no estado eterno, não há mais. É por isso que quando a gente estuda a Bíblia, né, existem vários ramos, né, hermenêuticos, interpretativos, né, alguns analisando qual é o fim principal da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Alguns querem enfatizar a história da redenção, outros querem enfatizar Jesus Cristo, outros querem enfatizar a glória de Deus, né, o que é que Deus está querendo construir. E alguns colocam, né? Não, Deus está buscando a sua reconciliação com os homens, ele está buscando salvar os homens. Mas isso só vai acontecer até que ele venha. Vai chegar um momento que as pessoas não vão mais ser salvas. Vai chegar um momento que o propósito de Deus vai ser concretizado a respeito de Jesus Cristo. Então, um tema que une os testamentos de Gênesis e Apocalipse e que permeia a eternidade não é a salvação. A salvação, ela cumpre um propósito. Ela não é um fim em si mesma. E vai chegar um momento em que as pessoas não poderão mais ser salvas. E eu e você temos a oportunidade, privilégio, e também responsabilidade de pregar até que ele venha. Além de olhar então dessa perspectiva daquilo que eu tenho que fazer, além de olhar na perspectiva temporal, visão, lembrando da urgência, as pessoas estão nós não sabemos até quando elas estarão conosco, até que ele venha, então nos lembra nessa necessidade de urgência. Mas eu acho interessante também como esse texto, ele também nos direciona à santificação e ao crescimento como igreja. E isso também é uma constância até que ele venha. Versículos 27 até o versículo 32 diz assim: Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Em outras palavras, o que
Paulo está nos ensinando é que o ato, novamente, de ceiar ajuda a igreja a se purificar, ajuda a igreja a se santificar, ajuda a igreja a crescer. Porque à medida, então, que ela lembra do sacrifício de Jesus Cristo, ela deve lembrar que o sacrifício de Jesus Cristo lembra de transformação, mudança. Em 2 Coríntios, ele vai repetir muito do que ele ensina aqui em 1 Coríntios, ele vai falar, pois em Cristo nova criação, nova criatura vocês são. Foram criados agora, vocês foram transformados. Vocês devem viver uma nova vida. E se nós queremos viver uma nova vida, então toda vez que eu tomo a ceia, eu preciso avaliar. Será que esse choque de realidade, será que o conhecimento, o relacionamento com Jesus Cristo tem me aproximado mais de uma vida de santidade? Senão, eu serei julgado por isso. O texto é tão forte que Paulo vai dizer, não são poucas as pessoas que estão doentes, fracos, ou até aqueles que dormem, até aqueles que morreram por rebeldia. Morreram porque tomaram para si a ceia sem a fazer a autoavaliação, sem dizer para si mesmo, entender Jesus Cristo, Senhor, o Senhor me chamou para transformação e eu devo me arrepender e viver uma vida de contrição. Paulo nos ensina que o evangelho não é algo que se prega para aquele que precisa se converter e depois se esquece. O evangelho da graça, a necessidade de Cristo, ela acontece no momento que você é salvo e em todo o restante da sua vida. É uma necessidade constante de lembrar continuamente que eu não vivo sem Jesus Cristo, sem a necessidade dele. E se faço o que faço, se faço algo que é bom, eu faço na força do poder dele, no Espírito que agora habita em mim, e não porque eu tenho a capacidade por mim mesmo de fazer. Se eu amo e tenho capacidade de amar, é porque Cristo me amou primeiro. É porque Deus me amou primeiro. Então, se eu faço o que faço nisso, não é porque a pessoa também mereça. Porque dentro da confusão corintiana, eu posso chamar assim, né? Mas não é do time do Corinthians, não, né? Dentro da confusão aqui, existiam muitos problemas de relacionamento entre eles. E Paulo e a palavra de Deus, ela quer nos fazer olhar e nos colocar onde nós deveríamos estar. Nós estamos debaixo da cruz. E se estamos debaixo da cruz, quem somos nós? Nós devemos olhar de maneira sacrificial, amar de maneira sacrificial, nos relacionar de maneira sacrificial, buscar crescer para a glória de Deus como corpo de Cristo, até que Ele venha. Haverá necessidade de aconselhamento, discipulado dentro da sua igreja. É o que eu vejo aqui em Paulo citando. Momentos de necessidade de colocar, eu tenho vivido, estou vivendo talvez em vícios, em pecados. A vida que Jesus Cristo conquistou para mim, a liberdade que Jesus Cristo conquistou para mim, eu tenho me entregado a paixões e desejos que eu não deveria estar. Não é um momento aqui de humilhação, mas é um momento de reflexão para voltar de novo ao Evangelho que transforma, que acolhe, é voltar para Jesus Cristo que diz, vinde a mim você que está sobrecarregado, eu vos aliviarei. É voltar então para um Evangelho de alegria e de transformação. Até que ele venha, nós precisamos dele. Não vamos precisar dele na eternidade? Lógico que sim. Sempre viveremos por ele. Mas na eternidade seremos transformados. E a gente vai falar um pouquinho disso amanhã. O texto de amanhã a gente vai falar em 1 Coríntios capítulo 15. Pois até que ele venha, também precisamos lembrar das implicações do Evangelho e lembrar de que Jesus Cristo, de novo, é a fonte
constante para permanecer em meio aos desafios, às lutas, ao não crescimento aparente que às vezes nós queremos que aconteça dentro do contexto ministerial. E Paulo ele vai dizer para nós lá e vai nos ensinar em 1 Coríntios muitos ensinamentos também de como nós podemos crescer como igreja até que ele venha. Queria tirar algumas aplicações disso aqui, eu já tenho dado algumas, mas eu queria dar outras a mais para nós. Como igreja, né, local e igreja que tem vindo aqui visitar, eu creio que nós podemos nos comprometer mais em orar por trabalhos missionários. Eu creio que a gente pode, eu sei que a gente tem os nossos próprios missionários, as nossas igrejas, mas eu acho que a gente precisa ter mais visão, mais conhecimento das nossas congregações. Olhar, né, o que é que Parangaba tem feito? O que é que Planalto, o que Pacatuba, o que Horizonte, quais são as congregações? Será que nós temos orado de maneira específica por elas? Paulo, né, como missionário, como um plantador de igreja e como líder de equipe, né, ele fazia isso, né, e distribuía homens para que pudessem conhecer e estar trazendo um feedback para eles, né? Olha, eu te enviei agora Epáfras, eu estou enviando Tito para canto tal, estou mandando João Marcos porque eu quero saber como tá as frentes de batalha, para que eu possa orar de maneira mais específica. Precisamos nos comprometer mais em orar uns pelos outros. Não é a competição de quem planta mais igreja e nem é a competição de quem tem mais pessoas nas igrejas que estão sendo congregadas. A igreja continua e continuará sendo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos que orar por ela, onde ela estiver. Lembra que também que precisamos continuar investindo, né, financeiramente em missões. Talvez estabelecer um fundo missionário consistente com essa possibilidade de, seja para países não alcançados, seja para novos programas de novas plantações de igrejas, o evangelho precisa continuar avançando. Quero também desafiar, e eu queria que os pastores continuassem a desafiar homens, mulheres, jovens, ao chamado, às necessidades, desafiar famílias a sair, a proclamar o evangelho. Paulo dá o exemplo, e Atos também dá o exemplo, né, que nós precisamos enviar os melhores para pregar. Às vezes a igreja, né, ela começa a investir, né, num seminarista, e aí ele começa a crescer, ele começa a pregar, e aí a igreja ela quer que aquele seminarista fique com ela, né? E isso é bom, é legal, a gente vê o amor e o crescimento. Mas também é bom ver se ele não é bom para ir para fora mesmo. Juventude, alegria, né, de estar plantando um novo lugar com a equipe missionária ali, juntando forças. Não ignorem isso. Precisamos de mais pessoas. Fico muito alegre em ver, né, o início de um trabalho depois de um ano. Eu sempre fico alegre em chegar em lugares assim, a gente vê, né, o amor, né, o acolhimento, né, e a necessidade constante, lembrar daquilo que Jesus Cristo falou, que o seu reino é como o avanço do seu reino é como um pequeno grão de mostarda, né? Aquela semente pequena. E você não dá nada, né? E de repente ela se torna uma grande árvore. Às vezes, igrejas que vão iniciar a sua plantação, a gente não vai ver os resultados
hoje, mas fazemos para a glória de Deus. Então, se mantenham firmes e fiéis. Para cada crente também, ore por mais por missões. Busque evangelizar as pessoas que estão ali ao seu redor. Inicie aquilo que Jesus Cristo lhe pede para fazer. Toda vez que você cear, pense, quantas pessoas, não sei, qual é a média de ceia? É uma vez por mês, 2 vezes por mês? Pronto, uma vez por mês, né? Quantas pessoas nesse mês eu preguei o evangelho? Até que ele venha. Fica contando. Não para sua própria glória. Ah, consegui 10. Mateus não conseguiu ninguém, né? Não, não é essa a ideia, é competição. Mas quantas pessoas? Uma pessoa por dia? 2 pessoas por semana? Mas é que você lembre quantas pessoas escutaram o evangelho do dia que eu ceiei até hoje. Porque ele quer que eu anuncie a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Vamos orar? Pai Santo, te agradeço por tua palavra que nos orienta, o que nós devemos fazer, Senhor, e continuar fazendo até que o teu filho venha. Te agradecemos porque o Senhor iniciou uma obra em nós e o Senhor há de completá-la, Senhor. Ó Senhor, te agradecemos porque o conteúdo da mensagem, o modelo, Senhor, da nossa vida deve ser o teu filho, Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a proclamar e a continuar proclamando a respeito do nosso Senhor. Aquilo que ele fez na cruz, as necessidades que as pessoas têm, a única esperança de reconciliação. Ó Senhor, também à medida que nós olhamos para a ceia, olhamos para o Senhor, olhamos para o que o Senhor fez por nós, isso seja exemplo para nós de amor, de abnegação, de início, Senhor, de trabalhos. Te rogamos, Senhor, que esta igreja, esse trabalho que já tem 1 ano, ele permaneça firme até que o Senhor venha. Os resultados vêm de Ti, Senhor, são seus, não são nossos. Mas que nós possamos, cada um de nós, possamos ser fiéis e permanecer firmes em Ti, Senhor, até que o Senhor venha. Nós choramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.